Nosso entrevistado é o Dr. Amaury Portugal, que preside desde 2005 o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no estado de São Paulo. Doutor Amaury, o que o senhor achou da decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou nulas as provas reunidas pela Polícia Federal na operação, eu vou chamar pelo nome original, Boi Barrica? Boi Barrica. Porque como se trata de uma decisão judicial, fica muito difícil a própria instituição se manifestar contra a decisão judicial. Perfeito. Mas as entidades de classe, claro, né, e eu tenho muita tranquilidade para falar sobre o assunto, nós achamos que hoje, que colarinho branco e gravata não combinam com algema e nem com barra de prisão. Perfeito. Porque se você analisar esses últimos anos, os acontecimentos envolvendo crime organizado, envolvendo banqueiros, políticos poderosos, como no caso a família Sarney. Políticos poderosos. Você vai verificar que não tem ninguém preso. Eles foram presos inicialmente, a Polícia Federal fez aquela prisão temporária, ou até prisão até preventiva, quando o juiz decreta, e na realidade, com o transcorrer do tempo, eles são soltos mediante remédios jurídicos, perante os tribunais, habeas corpus. De provas não faltam, né, doutor? O senhor não achou estranha a decisão? Quer dizer, a coisa se precipitou de tal forma que o parecer foi produzido em 6 horas do ministro. Do ministro. O que o senhor achou? Olha, eu achei uma decisão que não se coaduna com as provas que a Polícia Federal colocou dentro do processo, dentro do inquérito. E, na realidade, quando eles falam que a Polícia Federal, que ele anulou as provas da Polícia Federal, isso aí é uma inverdade. O juiz ele tem o discernimento próprio a respeito daquilo que ele está julgando. Ele pode até falar até uma grande besteira ali, porque vai ser tido como lei. Porque sentença e decisão judicial é lei, você sabe disso. E tem que ser cumprido. O que ocorre ali? Ele não analisou as provas da Polícia Federal. Ele analisou as decisões que o juiz singular, Sim, que o juiz de primeira instância, de primeiro grau, né, fez e analisou sobre aquele assunto. Quer dizer, eles dizem que a fundamentação das autorizações para quebra de sigilo telefônico não são suficientes. Não são suficientes, do juiz. A fundamentação não é suficiente. Isso. O que acontece nesse caso, então? Se anula o processo, se anula a medida, na realidade, porque eles falam que houve anulação do processo. Houve anulação? Anulação das medidas. Mas até, e as provas que até resultaram disso? Eu acho que as provas, é claro que é normal que as provas que resultaram disso, elas vão ser analisadas num novo procedimento. Em que instância? Volta para a primeira instância? Volta para a primeira instância, para o juiz singular, o mesmo juiz, né, ou outro juiz, né, e ele vai passar novamente a analisar aquelas provas. O procedimento para a Polícia Federal é o mesmo, continua o mesmo. E se houver necessidade de outras provas, que o Ministério Público, que o próprio juiz entenda que a Polícia Federal deve investigar mais, a Polícia Federal vai investigar. Quando um tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, anula os procedimentos, como o senhor explicou, como é que fica a situação? Em que medida os suspeitos ou os envolvidos, nesse caso, são beneficiados? Nós estamos no país da impunidade. A Polícia Federal, quando ela começa a investigar, ela investiga 1, 2 anos antes. Depois a formalização dos atos, mais 2, 3, 4 anos. É tribunal, tal. Então, digamos 5 anos nesse termo. Quando chega no 5º ano, se derruba esse procedimento, se derruba esse processo, que já é um processo. O que acontece? Ele retorna ao estado inicial. Tudo outra vez. Começa tudo outra vez. Ganha-se tempo. O que ocorre? Ganha-se tempo. Começa a ter, já se contar a prescrição, que ela é do ato inicial. Então, dificilmente você vai ver um desses indivíduos atrás da grade. Pode até condenar. Nós temos até um caso, eu não vou citar a pessoa, o processo dele, né, tem um jogador de futebol, levou mais de 10 anos, parece, ou 15, para ele para se cumprir a pena. Quando chegou na hora do cumprimento da pena, tinha prescrito. É o que acontece nesse caso. O senhor não pode citar, mas eu posso. É o caso do jogador Edmundo. É isso aí. Entendeu? Então, essa, eu não digo jogada, porque é um termo meio forte, mas essa é a forma de se proceder quando se quer a impunidade. Nós conversamos aqui com o Dr. Amaury Portugal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no estado de São Paulo, sobre a questão envolvendo a Operação Boi Barrica.
A entrevista prossegue.